Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos falar sobre os setores da economia. A aula de hoje ela é complemento das aulas anteriores, quando nós falamos sobre campo e cidade, agricultura. Hoje vamos entender como o Brasil cresce economicamente e quais são os destinos, desses produtos que vêm da natureza até chegar à nossa mesa. Eles passam aí pelos setores da economia, que faz essa classificação. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de cada um desse setor e também falar sobre o sistema de produção. Então, para entender o que é o setor da economia, é estudar os setores da economia, é entender melhor as atividades humanas de produção e de consumo das mercadorias e enxergar com clareza o crescimento econômico do nosso país. Então, estudar o setor da economia, a gente vai entender como o país cresce, como é o sistema de produção. Será que aquele produto que nós recebemos em casa, por exemplo, o leite, qual é o processo de chegar até na nossa casa? Será que ele foi passado por um setor de produção? Será que realmente está ótimo para o consumo humano? Então, tudo isso a gente estuda dentro dos setores da economia, que vão tendo o quê? As classificações para que cada setor faça o quê? Essa organização e para o entendimento melhor. Então, os setores da economia, eles são classificados em 3 setores. Nós falamos que é o setor primário, o secundário e o terciário. Então, dependente de algum produto, a gente vai ver que ele vai passar por esses setores até chegar no meio de consumo, na nossa casa. Então, o setor primário, a gente vai entender que é o setor que está lá do campo, vindo do campo, elementos que vêm o quê? Da natureza. Vamos entender, então, melhor o que seria este setor primário. O setor primário é a área em que as pessoas retiram os elementos da natureza ou cultivam algum tipo de matéria-prima no campo. Então, nós vamos entender que o setor da economia primário ele vai ter 2 tipos. O extrativismo e a agropecuária, que estão intimamente ligados aos setores que vêm o quê? Da matéria-prima, de elementos que são retirados da natureza, que vão passar por um processo de industrialização. O extrativismo, como o nome já fala, extrativismo vai retirar, extrair elementos que são da natureza para o consumo humano ou para a produção. A agropecuária, a gente já falou um pouquinho lá, quando nós revisamos cidade e campo, que são atividades da agricultura e da pecuária. A agricultura são os elementos que são comestíveis, como alface, são as verduras, vegetais, legumes, as frutas, e a pecuária, que está ligada intimamente com os rebanhos de animais, a criação de diversos tipos de animais. Então, o setor primário, a gente vai entender que tem essas 2 classificações para o melhor entendimento. Vamos olhar, então, o que seria o extrativismo no setor primário. Existem 3 tipos de extrativismo: o vegetal, o mineral e o animal. O extrativismo vegetal, ele vai retirar das árvores, como eu trouxe aqui como exemplo, vocês podem ver que é uma prática da extração do látex, da seringueira. Os seringueiros, então, retiram o látex. O látex ele é o quê? A principal matéria-prima para fazer borracha, materiais emborrachados. Então, é o quê? Uma extração vegetal retirado da natureza. O extrativismo mineral, a gente vai lembrar sobre os recursos dos minérios, como na imagem aparece. Aqui em Minas Gerais, nós temos empresas que fazem a retirada de elementos minerais da natureza, ou seja, nós estamos tirando da natureza minérios de ferro, cobre, até mesmo o ouro para a produção. E o extrativismo animal, a gente vai ver aqui que são o quê? As retiradas dos animais para o consumo humano da natureza. E lembrando que toda a prática de extrativismo, tanto vegetal, mineral e animal, ela deve ser controlada pelos órgãos ambientais. Essa prática ela não pode ser feita de forma irregular. Então, existem os órgãos específicos que controlam a retirada do vegetal, do mineral e dos animais da natureza.
tanto porque nós precisamos de preservar a natureza para que ela também continue produzindo os seus elementos. Então aqui nós entendemos o que são as práticas dos extrativismos. A prática da agropecuária, como nós já falamos também, vamos relembrar aqui, é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil e consiste na exploração do espaço rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. Então a agropecuária ela vai englobar tudo aquilo que vem do campo, né? Então se você aí tem um rebanho de animais e também faz algum tipo de plantio e cultivo de algum material para a venda, esses produtores estão incluídos dentro da prática da agropecuária, que está ligada à agricultura, que vai falar sobre o quê? A produção e o cultivo de vegetais, verduras e frutas para o consumo humano. Então, toda essa parte dos vegetais e etc., fala sobre esse plantio de fruta, né, da parte agrícola. Então, se você vai lá no sacolão ou até mesmo no supermercado na parte de hortifruti, você vai ver lá a alface, as verduras, as frutas que estão englobadas no setor da agricultura. Então, a agricultura que vai fazer toda essa questão do plantio e trazer, então, até para que a gente possa comprá-los e consumi-los. A pecuária está voltada à atividade para a criação de animais. Então, nós temos aí criação de peixes, abelhas, porcos, vacas, galinhas para o consumo humano. Então, a pecuária, dentro da agropecuária, vai falar sobre a questão dos rebanhos de animais. Então, se a gente consome uma carne animal, está incluído no setor da pecuária. Já o segundo setor, que é o setor secundário, nós vamos entender que é o setor da parte industrial. Então, está ligado aí ao quê? A todo o sistema de produção das indústrias. É responsável por transformar as matérias-primas em mercadorias industrializadas. É o setor do quê? Da produção industrial. Veja neste exemplo de processos de industrialização. Indústria de fabricação de roupas e tecidos. Veja bem, nós temos o algodão, né? Roupas de algodão. Então aí tem um produto que vem lá do setor primário, né? Lá do campo, vai vir para o setor secundário, que vai passar por um processo de industrialização para fazer roupas e tecidos. Ou seja, um produto que sai lá do setor primário, vem para o secundário para se transformar em um produto de industrialização, um produto industrializado, feito dentro de uma indústria. Outro processo que nós podemos ver é a retirada lá do quê? Dos minerais, né? Minérios de ferro, que está ligado diretamente na produção de indústrias automotivas, né? Produção de carros, de motos, de veículos. Então, também vem de um produto do setor primário, também para o processo de industrialização já no setor secundário. Também temos indústria de laticínios e seus derivados. Olha o exemplo do leite, né? O leite que vem lá do campo, daquele produtor, que retirou lá das vacas, vem para o setor secundário para transformar em produtos de laticínio, como queijo, iogurte, né? Manteiga e vários outros produtos. Então a gente já começa a entender aqui esse processo de industrialização, de transformação de um produto que é a matéria-prima em um produto final industrializado. Também temos as indústrias de celulose, né? Celulose é o que fabrica o quê? O papel. Aqui, indo para Belo Horizonte, né, nós temos a empresa que chama Cenibra, que é uma empresa muito grande que produz, né, a celulose e o papel. Também é de um produto que vem o quê? Do setor primário, né, que é uma árvore que vai se transformar dentro do setor de industrialização em produtos de papel. Então, nós conseguimos entender quais são esses processos de industrialização no setor secundário. O setor da construção civil, de produção de casas, de prédios, ele também está incluído dentro do setor secundário. Por quê? Pois ele utiliza recursos naturais como areia,
pedra, ferro e entre outros, que são produtos que estão intimamente ligados lá no campo, né? No setor primário. Falando sobre o setor agora terciário, a gente vai entender que é um setor que ele vai estar ligado ao que é lá, o comércio e a prestação de serviço, podendo ser de natureza pública ou privada. É a área da economia em que os produtos são direcionados ao consumidor. Então, se a gente vai comprar, por exemplo, um leite lá na caixinha, né, pronto, no supermercado, ele está o quê? No setor de prestação de serviço, né? Ou que pode ser do comércio, que pode ser de natureza privada ou também de natureza pública. Bom, o setor terciário, ele vai englobar também outras atividades econômicas, como vamos ver aqui para frente. A prestação de serviço para a população, que está ligado ao quê? À educação, às escolas, né? É uma prestação de serviço para a população. O transporte público, a saúde, né? Ligada aos hospitais, às UPAs, aos postos de saúde. Então, isso é uma prestação de serviço para a população que está ligada ao setor terciário. Já no comércio, a gente vai ter uma infinitas possibilidades do setor terciário, como supermercado, salão de beleza, farmácia, padaria, mercearias, açougues. Então, tudo que você vai consumir, comprar, é do comércio no setor terciário, porque o produto, né, ou então essa prestação de serviço vai estar ligada diretamente a esse setor. Então, entendam que cada produto, ele vai passando aí por esses setores até chegar no produto final, que seria o consumo. Bom, para terminar a nossa aula, eu fiz esse esquema para que a gente possa entender melhor cada um desses setores, como um determinado produto vai passar por cada um desses setores e chegar no produto final. Então, no setor primário, nós vamos ter essa imagem aqui. Vamos lembrar lá do campo, que é o setor primário. O produtor rural, né, que tem lá suas vacas, seu rebanho de vacas, e ele vai produzir o leite, ele vai retirar o leite da vaca. Então, ele está lá no setor primário. Quando ele vai vender o seu produto, né, esse produto vai passar por um setor que nós chamamos de setor secundário. Lembra que é o setor da industrialização? Então, o leite ele vai lá para a indústria, vai passar por o processo de fermentação, né? Todo aquele processo que a gente possa chegar e consumi-lo com propriedade, né? Ele está bom para o consumo humano. Então, ele foi para o setor secundário. E logo em seguida, ele vai para o setor terciário. O que seria esse setor? É o setor lá da prestação de serviço ou comércio. Então, o leite, né? Toda aquela produção de leite vai para o supermercado e lá você vai poder comprá-lo para consumi-lo. Então, entende? Nós conseguimos entender aqui como é o processo de um produto. Aí você também pode pensar em outros produtos, né, para que ele possa passar por outros setores, por o processo de industrialização até o consumo final. Aqui a gente consegue entender com mais clareza como um produto passa de um setor para o outro dentro desse processo que é os setores da economia, que faz o quê? Alavanca, né, a economia de um país ou de um determinado local. Bom, finalizamos então essa parte das agroindústrias, da agropecuária, falando sobre os setores da economia. Na aula de geografia, na próxima, iremos falar sobre a revisão do campo e cidade, que também está ligada intimamente com esse assunto. Então não perca a próxima aula e agora você pode também fazer as atividades que estão na plataforma SMED GV. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um forte abraço e te aguardo na próxima aula.